Então, eu estou de volta para falar da minha saga com a fibromialgia e eu comentei, eu quero retomar isso, que em 2016 eu fui ao médico, especialista em lúpus, e esse médico, ele me disse que tinha duas notícias para mim, uma boa e uma ruim. A boa é que eu não tinha lúpus, e a ruim é que eu tinha fibromialgia e que eu precisava ser inteligente. A partir daí, eu comecei a buscar. Eu sou daquelas pessoas assim, que eu gosto de saber a experiência de outras pessoas. E aí eu soube de uma pessoa que convivia com fibromialgia há muitos anos, sofria muito, recebi o diagnóstico numa época em que os médicos não sabiam de nada sobre a fibromialgia. Fui cobaia, tomou muitos remédios que não serviam, como muitas ainda tomam, né? E aí eu fui pro YouTube para poder pesquisar sobre a fibromialgia. E foi especial porque eu encontrei várias pessoas corajosas que me deram, inclusive, me inspiraram a estar aqui para compartilhando com vocês, que decidiram relatar o próprio sofrimento. Uma dessas pessoas, uma jovem, eu sigo ela no Instagram e também eu acompanho ela no YouTube, uma jovem na época ela tinha uns 25 anos, farmacêutica, né? Ela tinha feito farmácia, então ela era contra os remédios, porque ela sabia exatamente os efeitos colaterais do remédio, né? Que é um capítulo à parte, para quem tem fibromialgia ou qualquer outra doença que não tem um remédio específico que ajude. Eu sou muito grata, inclusive, ao meu médico atual, porque ele sabe disso e ele não fez igual os outros médicos que queriam que eu me dopasse, né? Porque eu tenho uma hipersensibilidade aos remédios, então teve médicos que disseram, você tem que tomar no mínimo 75 miligramas de antidepressivo para ficar melhor, sendo que eles sabiam que isso não ia resolver, era um paliativo. Até entendo que talvez a intenção de alguns era boa, mas outros, na verdade, queria muito era contribuir aí com o enriquecimento dos laboratórios, né? Que infelizmente a gente sabe que existe isso. Os laboratórios farmacêuticos, existe isso, a gente sabe. Então, eu lembro que teve médico que eu perguntei, sim, doutor, eu vou tomar esse remédio, mas como é que eu vou trabalhar? Porque uma pessoa que fica dopada, ela não consegue produzir. Então eu tive que tomar minhas decisões de não seguir as orientações desses médicos e continuar buscando outros médicos. Porque eu sempre fui muito de estudar. Isso me ajudou muito, me ajudou demais. Porque quando a gente fica à mercê dos médicos e a gente não questiona, a gente não investiga, não pesquisa, a gente vira um robô, um soldado que recebe o comando e pronto. E eu nunca fui assim. Eu acho que é um privilégio, né, ser desse jeito. Deus me fez desse jeito. Eu sou muito grata a Deus por isso. Porque senão hoje eu estaria realmente prostrada em cima da cama. Não apenas por causa da fibromialgia, mas também por conta dos efeitos colaterais dos remédios. Então, a partir do momento que eu recebi o diagnóstico da fibromialgia em 2016, eu continuei buscando ajuda. Conversando com um colega de trabalho, ele falou que acho que a esposa dele tinha passado por algo parecido, com as dores e tal. Ele tinha uma indicação de um reumatologista muito bom, inclusive o apelido dele no Salvador é Dr. House. Ele foi professor da UFBA. A maioria dos médicos que nas emergências da vida, que eu fui em várias emergências, né? E passei por vários médicos, eles já conheciam ele. E ele tinha uma reputação muito assim, tinha um respaldo, né? Na área médica aqui em Salvador. E aí o que aconteceu? Eu fui, em 2017, procurar ele para conversar. E ele falou, eu me lembro das palavras dele, como se fosse hoje. Ele falou, minha filha, o que você sente não é coisa da sua cabeça, não. Eu fui no congresso na França, e olha,
isso foi em 2017, ele tinha ido décadas atrás, e que foi feita uma ressonância no cérebro de uma pessoa com fibromialgia e comparando-se a uma pessoa que não tinha fibromialgia, e percebeu que realmente existe algum tipo de inflamação no cérebro. Isso aí também é uma coisa que já existe artigos, mas ainda é muito incipiente, né? É uma pesquisa que ainda não está muito aprofundada, mas na época já era assim, um direcionamento de que a pessoa com fibromialgia não era igual a outras pessoas, né? E ele até brincou de uma forma muito de humor ácido, né? Que ele disse que eu tinha nascido com defeito de fábrica. Qual o ponto positivo de ter encontrado esse médico na época? Porque ele pediu para eu fazer vários exames em laboratórios diferentes, que normalmente os médicos passam sempre nos mesmos laboratórios. Ele passou para 3 laboratórios, 2 deles que eu não conhecia, porque ele disse que tinha laboratórios que eram mais eficientes, né, para descobrir essas questões relacionadas à hematologia. E eu fiz o exame e aí descobri uma doença autoimune chamada síndrome de Sjögren. Estou repetindo assim porque é um nome estranho, porque normalmente, não sei se vocês sabem, eu descobri isso na faculdade de psicologia, que muitos pesquisadores colocavam nas descobertas que eles faziam, nas doenças que eles descobriam, eles colocavam o nome deles. Então, com certeza, Sjögren deve ser o nome do pesquisador que descobriu essa síndrome. Assim como Alzheimer também, não sei se pronuncia dessa forma, também é o nome do pesquisador, do médico lá que descobriu, né, a doença. E aí ele disse que é uma doença autoimune. Ele afirmou que a fibromialgia não vinha sozinha. A fibromialgia sempre é acompanhada da síndrome de Sjögren. Tem médicos que não concordam com isso, mas eu confio nesse médico que falou isso. Ele foi o mais lógico, foi o único que me informou que existia esse exame. De lá para cá, todos os médicos seguem esse mesmo protocolo. Repete esse mesmo exame de laboratório que ele passou. E a síndrome de Sjögren, só provavelmente vou precisar colocar um artigo, um link do artigo para vocês, para quem tiver algum tipo de interesse e curiosidade. É uma doença autoimune que é muito conhecida como olho seco e boca seca. Mas não é só isso. Na época ele me disse que a síndrome de Sjögren também causava fadiga. E ele dizia, inclusive, ele afirmou que a fadiga era muito mais da síndrome de Sjögren. A pessoa que tem fibromialgia tem fadiga é muito mais pela síndrome de Sjögren do que pela fibromialgia. E que elas andavam juntas. E eu cheguei mais um momento em que um médico me disse, eu não sei o que fazer com você, porque não tem tratamento para síndrome de Sjögren. É até difícil de pronunciar, viu? Não repara não, porque é difícil mesmo de pronunciar. E aí, mais remédios. E nisso eu tô tomando os remédios todos, né? Porque eles passavam. Isso, tive que fazer várias endoscopia, adquirir esofagite e refluxo e várias coisas por conta disso. E aí, continuei na saga, porque ele me indicou um médico oftalmologista para avaliar o meu olho, né? Porque tem pessoas que chegam ao nível, o ressecamento por causa da síndrome fica tão forte que causa úlcera no olho, né? E aí de lá pra cá tenho sido acompanhada por isso. Fiz também um exame das glândulas salivares também para avaliar, mas não deu muito. Os resultados não foram tão assim, foram fortes o suficiente para dizer que eu tinha algum problema, né, com relação à produção de saliva. Só que a partir daí eu comecei a pular de reumatologista, né, que até chegar o que o Dr. Alisson, que vocês conheceram, levou muito tempo. E todos eles queriam me dopar. Todos os médicos que eu passei depois, tanto neurologistas quanto reumatologistas, queriam me dopar. Não tome esse remédio que resolve. Só que eu sempre tive uma dificuldade com doses de remédio, porque os remédios, eles têm os efeitos colaterais e cada pessoa reage de uma forma diferente. E eu sou até grata a Deus por ter essa sensibilidade
né, a questão dos efeitos colaterais, porque senão eu continuaria me dopando, e aí, a médio e longo prazo, isso poderia ser muito pior. E de lá pra cá eu comecei a mudar de médico, porque as dores não mudavam, cessavam em alguns momentos, diminuíam, reduziam, mas nunca desapareciam. E é isso que acontece até hoje, elas não desaparecem, elas reduzem. E aí eu tive uma infeliz surpresa, né? Veio a pandemia, né? Vocês sabem, veio a pandemia. As dores também me levaram para o psiquiatra, fiz tratamento psiquiátrico, tomei por causa de depressão, transtorno de ansiedade, burnout e várias outras coisas. Comecei a fazer psicoterapia, graças a Deus, me ajudou muito. Eu aconselho que eu dou para aquelas pessoas que têm fibromialgia ou qualquer outro tipo de doença, ou aqui que não tenha nada. A psicoterapia ajuda muito a você se entender, a ter autocompaixão, a se respeitar, a entender que você é um ser humano e você tem fraquezas e que essas fraquezas sim a gente pode conviver. E aí eu comecei a... Assim, aí chegou na pandemia e a gente tem um benefício na pandemia, né? Eu sei que muitas pessoas morreram, infelizmente, mas a gente tem colhido alguns benefícios, né? Desse período tão trágico, que foi... Muitos médicos começaram a fazer lives e eles começaram a colocar o conhecimento lá, né? Gravar os conhecimentos deles, tudo que eles tinham aprendido, porque antes eu não via muitos médicos falar de coisas assim, do tipo, por exemplo, como aconteceu comigo, vou dar um exemplo prático. Eu descobri que a síndrome de Sjögren poderia piorar, que a síndrome de Sjögren é uma doença rara. Eu não tenho certeza se é rara porque poucas pessoas têm, ou é raro porque poucos recebem um diagnóstico. Estou achando que é a segunda opção. E que eu descobri um reumatologista que afirmou no vídeo que a síndrome de Sjögren poderia se tornar uma neuropatia. E que isso acontece quando essa síndrome de Sjögren ela agrava. E foi o que aconteceu. E aí eu vou contar no próximo episódio como foi que eu cheguei ao diagnóstico de neuropatia das fibras finas. Sim, quem normalmente tem neuropatia é quem tem diabetes. Mas sim, a síndrome de Sjögren também pode causar uma neuropatia, que é uma doença que tem a ver com os neurônios. E que eu vou colocar também no próximo vídeo o link para quem quiser pesquisar sobre isso. Mas eu vou ficando por aqui. Depois eu continuo conversando mais com vocês sobre esses assuntos. E eu espero ajudar. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.